Um entregador de lanches foi humilhado por um grupo de jovens enquanto trabalhava. Mas quando um milionário interveio, o que ele disse chocou a todos. A cidade de São Paulo parecia ainda mais imponente sob o céu nublado daquela noite. As ruas, molhadas, refletiam as luzes dos faróis dos carros e das vitrines acesas, compondo um cenário vibrante e caótico, típico de uma metrópole que jamais dorme. No meio dessa imensidão, João Henrique pedalava sua bicicleta desgastada, sentindo cada gota da chuva que caía fria sobre o rosto cansado. Ele havia deixado para trás uma casa simples na Zona Leste, onde sua esposa e seus 2 filhos pequenos o aguardavam com um jantar modesto sobre a mesa. A cada entrega, carregava não apenas sacolas com lanches, mas também o peso de suas responsabilidades e o desejo incessante de oferecer uma vida melhor à família. João não tinha luxo, mas possuía dignidade. Trabalhava há 3 anos como entregador, profissão que abraçara após perder o emprego em uma empresa que encerrou atividades durante a crise econômica. Ao longo desse tempo, conheceu as ruas como poucos. Sabia onde o asfalto tinha buracos traiçoeiros, quais avenidas congestionavam nos horários de pico e quais bairros exigiam maior cautela. Em sua mochila impermeável, carregava mais que comida. Levava a esperança de quem luta dia após dia por um pouco de tranquilidade. Naquela noite, após inúmeras corridas, recebeu um pedido que o fez suspirar. Era para um condomínio de luxo na região do Morumbi, um local imponente, onde as torres residenciais reluziam como monumentos ao poder aquisitivo. Pedalar até lá não seria fácil, especialmente sob a chuva insistente, mas João não recusava serviço. Ajustou a mochila nas costas, respirou fundo e partiu. Chegar ao condomínio foi um desafio. O vento cortante, as poças que escondiam buracos e a subida íngreme da avenida fizeram-no questionar, por breves momentos, sua resistência física. Mas não parou. Ao se aproximar dos portões automáticos, foi recebido pelo olhar impassível do segurança, que já o conhecia de entregas anteriores. Após o cadastro rápido na portaria, seguiu para a torre indicada, estacionando a bicicleta de forma cuidadosa e verificando se o pedido estava intacto. Apertou o interfone e aguardou. A voz feminina que respondeu do outro lado soou fria e apressada. "Pode subir." João subiu com passos silenciosos, o uniforme ainda úmido, tentando não deixar marcas d'água pelo corredor impecável. No 10º andar, uma porta semiaberta revelava risos altos, e a música tocando em volume considerável. Antes que pudesse tocar a campainha, a porta foi escancarada. Carolina, uma jovem de aparência sofisticada, mas com um olhar arrogante, surgiu, acompanhada de outros 3 rapazes e 2 moças. Todos seguravam copos com bebidas e, visivelmente alterados, falavam alto e riam de piadas internas. Ao avistarem João, um silêncio momentâneo se fez, logo rompido por risadinhas abafadas. Carolina estendeu a mão sem dizer nada e João educadamente entregou o pedido. Ela olhou para o entregador de cima a baixo com um sorriso debochado e puxou o celular. Sem qualquer pudor começou a filmar. "E aí, galera, olha só o motoboy todo molhado. Veio nadando ou pedalando?" Os risos foram instantâneos. João sentiu o rosto queimar, mas permaneceu calado. Sabia que responder só pioraria a situação. A jovem continuou. "Fala aí, motoboy, tá difícil a vida? Deve ser triste trabalhar na chuva, né?" Ela aproximou o celular de seu rosto, esperando uma reação. João, com voz calma e contida, respondeu. "Só estou fazendo meu trabalho, moça. Espero que aproveitem o lanche." Tentou dar meia volta, mas Carolina não deixou barato. "Ah, não vai embora assim não. Pessoal, vamos tirar uma foto com ele. Vai ser o mascote da nossa noite." Os amigos gargalharam e um dos rapazes passou o braço pelo ombro de João à força, enquanto a moça tirava a foto. Ele, constrangido, apenas olhou para o chão. Quando finalmente conseguiu se afastar, ouviu ainda as palavras de Carolina ecoando pelo corredor. "Obrigada, motoboy. Quem sabe um dia você não entrega na minha festa de formatura, se tiver dinheiro até lá." O riso coletivo foi a última, coisa que ele ouviu antes de o elevador fechar as portas. Na descida, João respirava fundo, tentando segurar a emoção.
Sabia que aquilo era mais um episódio de desrespeito, algo que infelizmente já tinha vivido outras vezes, mas que nunca deixava de machucar. Ao sair do prédio, enxugou rapidamente o rosto, disfarçando as lágrimas com a chuva. Colocou o capacete e montou na bicicleta, sentindo o peso da noite sobre os ombros. O que ele não percebeu foi o olhar atento de alguém no saguão do condomínio. Gustavo Medeiros, homem de postura elegante e olhar observador, testemunhara toda a cena à distância. Sem demonstrar emoção, observou João sair e o grupo de jovens rir às custas do entregador. Gustavo balançou a cabeça lentamente, refletindo sobre o que acabara de presenciar. Não era a primeira vez que via jovens privilegiados desprezarem pessoas simples, mas havia algo naquele entregador que lhe chamou a atenção: a dignidade silenciosa diante do vexame público. Enquanto João pedalava de volta para o próximo pedido, Gustavo continuava observando o grupo, agora ainda mais alto astral após a humilhação gratuita. Ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, a vida cobraria o preço daquele tipo de comportamento. Mas, naquela noite, decidiu que não ficaria apenas observando. João, por sua vez, seguiu seu caminho. Tinha uma lista de pedidos pela frente e a noite prometia ser longa. Mesmo exausto e ferido emocionalmente, não poderia parar. Cada entrega significava mais um passo em direção ao sonho de dar uma vida melhor aos filhos. Em sua mente, o rosto sorridente da esposa e os olhinhos esperançosos das crianças o impulsionavam a continuar. Apesar de tudo, a cidade continuava, pulsando à sua volta. Faróis, buzinas, passos apressados e rostos indiferentes. Para João, cada esquina era uma batalha, cada cliente um desafio. Mas também havia, em algum lugar, a esperança de que dias melhores viriam. E mal sabia ele que aquela noite chuvosa marcaria o início de uma mudança inesperada em sua vida. No prédio, enquanto o grupo de jovens celebrava sua suposta superioridade, Gustavo já planejava seu próximo movimento. O silêncio que precede grandes transformações pairava no ar. E a cidade, indiferente, continuava a seguir seu curso, sem perceber que, para algumas pessoas, aquela noite não seria apenas mais uma entre tantas. A madrugada avançava lentamente, e o condomínio de luxo mantinha-se iluminado, como um farol de ostentação no meio da escuridão chuvosa da cidade. Lá dentro, a atmosfera de festa era contaminada pelo excesso de arrogância e pela sensação de impunidade que dominava o grupo de jovens. Carolina, com seu celular em mãos, revisava o vídeo que acabara de gravar, rindo sozinha, enquanto o compartilhava em grupos de mensagens e redes sociais. Os amigos ao redor se divertiam assistindo ao constrangimento de João Henrique, como se humilhar alguém trabalhador fosse a mais requintada forma de entretenimento. Bebidas eram erguidas em brindes vazios, palavras ofensivas eram repetidas entre risadas, e cada um deles se sentia intocável. Não havia empatia naqueles olhares, apenas desprezo pelo outro e vaidade inflada. Lá fora, a chuva caía ainda mais forte. João pedalava com esforço redobrado, lutando contra o vento gelado e o cansaço, que começava a pesar nas pernas. Em sua mente, as palavras de Carolina ecoavam, misturando-se ao som das buzinas e da água batendo no asfalto. O peso emocional daquela humilhação começava a se transformar em algo ainda mais profundo, uma ferida silenciosa, difícil de cicatrizar. Ele sabia que não podia parar, mas a vontade de largar tudo, ao menos por aquela noite, quase o venceu. Somente o pensamento nos filhos e no compromisso assumido com sua família o impediu de desistir. O celular vibrava com novos pedidos e ele, respirando fundo, aceitava cada um deles. Não havia espaço para orgulho ferido quando as contas do mês estavam à espera. No apartamento luxuoso, Carolina não se contentava em simplesmente rir da situação. Estava determinada a expor o entregador ao ridículo de forma pública. Postou o vídeo nas redes sociais, acrescentando uma legenda sarcástica. Quando o motoboy vira entretenimento de festa. Gente, ele veio nadando. Triste realidade. Rindo alto. Em minutos, os comentários começaram a aparecer. Alguns riam. Outros demonstravam incômodo,
mas a maioria alimentava o fogo da humilhação coletiva. As curtidas cresciam em ritmo frenético e Carolina sentia-se cada vez mais poderosa. Ela adorava a sensação de ser o centro das atenções, de ter controle sobre a narrativa, de decidir quem deveria ser admirado e quem deveria ser ridicularizado. Enquanto isso, Gustavo Medeiros continuava observando à distância. Com o olhar fixo na tela do próprio celular, assistiu ao vídeo publicado por Carolina e leu cada comentário com atenção. Seu semblante era sério e o brilho nos olhos não escondia a indignação crescente. Ao contrário dos jovens fúteis que ocupavam aquele apartamento, Gustavo conhecia o verdadeiro valor do trabalho honesto. Tinha construído seu império do zero, vindo de origens humildes e sabia exatamente o que significava ser humilhado. Já havia experimentado o desprezo dos poderosos quando não passava de um funcionário subalterno, e cada obstáculo que superou estava gravado em sua memória como um lembrete constante de que ninguém é inferior por causa da profissão que exerce. Carolina, empolgada com a repercussão, decidiu dar um passo além. Ordenou que um dos amigos gravasse um novo vídeo no qual ela fingiria entregar moedas ao entregador, dramatizando ainda mais o escárnio. Vamos fazer viralizar ainda, mas quero ver se ele vai aparecer no Fantástico, disse rindo enquanto todos se preparavam para a encenação. Mesmo sem João presente, a simples ideia de continuar alimentando a humilhação pública parecia irresistível para o grupo. O vídeo foi gravado e publicado, e em questão de minutos já estava sendo compartilhado em perfis de grande alcance. Alguns comentários começavam a criticar a atitude do grupo, chamando-os de cruéis e desumanos, mas Carolina ignorava qualquer voz dissonante. Na cabeça dela, estava apenas se divertindo. Do outro lado da cidade, João Henrique recebia notificações em seu próprio celular. Durante um breve momento de descanso, entre uma entrega e outra, decidiu verificar o aparelho e viu o vídeo. A princípio não quis acreditar. Ver sua imagem exposta daquela forma, transformado em piada pública, foi um golpe duro. O sangue subiu ao rosto e a vontade de desaparecer tomou conta de seu coração. Mas ele sabia que não podia ceder à vergonha. Em vez disso, fechou o celular, respirou fundo e seguiu em frente. Cada pedalada parecia mais difícil do que a anterior, mas a necessidade falava mais alto. Gustavo, cada vez mais indignado, decidiu que era hora de agir. Pegou o carro e dirigiu-se até o condomínio. Ao chegar, não subiu diretamente ao apartamento de Carolina, mas permaneceu no saguão observando os jovens que, entre idas e vindas, desciam para buscar bebidas ou conversar com amigos que chegavam à festa. Cada olhar altivo, cada riso debochado era um lembrete do quanto o poder pode corromper quem não conhece limites. Gustavo não era homem de confrontos impensados. Preferia observar, planejar e agir no momento certo. E aquela noite, sentia, ainda, reservava surpresas. Carolina, percebendo que seu vídeo já havia alcançado milhares de visualizações, começou a receber mensagens diretas de desconhecidos, algumas elogiando, outras condenando. "Vocês são cruéis", dizia uma mensagem. "Parabéns por mostrar a realidade. Ricos humilhando pobres", ironizava outra. O tom das críticas começou a crescer, mas Carolina ainda acreditava estar no controle. Ela apagava comentários negativos e bloqueava usuários que ousavam contrariá-la. Sentia-se intocável, como sempre fora. João Henrique, já de volta, a sua bicicleta, pedalava pelas ruas agora quase desertas, tentando afastar da mente a sensação de desamparo. O frio apertava, e a chuva persistente parecia uma metáfora cruel da sua situação. Um homem pequeno diante da imensidão indiferente do mundo. Chegou à porta de mais um cliente, desta vez uma senhora idosa, que ao abrir a porta, notou sua expressão abatida. "Filho, você está bem?", perguntou com gentileza. João, com um sorriso triste, respondeu apenas: "Só cansado, dona. Obrigado por perguntar." Pegou o valor exato da entrega, agradeceu e partiu novamente, mas aquele breve momento de humanidade foi como um alívio passageiro em meio à tempestade. Enquanto isso, o vídeo continuava se espalhando. Influenciadores começaram a comentar,
e a opinião pública começava a se voltar contra Carolina e seus amigos. Não é humor, é humilhação, dizia um deles. Rir de quem trabalha honestamente não é piada, é covardia, afirmava outro. A pressão crescia e Carolina, antes tão confiante, começou a sentir o peso da exposição. As mensagens ofensivas começaram a chegar e a sensação de superioridade começou a ceder lugar à preocupação. Ainda assim, tentava manter a pose, respondendo com sarcasmo e bloqueando perfis críticos. Não sabia, porém, que aquele seria apenas o início de uma avalanche. Gustavo subiu ao apartamento sem ser anunciado. Bateu a porta com firmeza e o grupo de jovens, ainda eufórico, silenciou ao perceber quem era. A presença imponente do empresário dominou o ambiente instantaneamente. Carolina, confusa e um tanto intimidada, tentou disfarçar. Tio Gustavo, que surpresa! Mas ele não respondeu de imediato. Olhou para cada um deles, seu olhar sério e penetrante, e então, com voz calma e controlada, disse: Vocês acham que isso é diversão? Acham que humilhar alguém que trabalha honestamente é engraçado? Vocês têm ideia do que fizeram? O silêncio foi absoluto. Pela primeira vez naquela noite, o grupo sentiu o peso de suas ações. E o impacto apenas começava. O silêncio instaurado após as palavras de Gustavo Medeiros pesava sobre o ambiente como uma cortina de chumbo. Nenhum dos jovens ousava se mexer. E o sorriso arrogante de Carolina começava a vacilar diante da presença imponente do empresário. Gustavo era conhecido não apenas pela fortuna, mas também pela seriedade e integridade com que conduzia seus negócios e sua vida pessoal. Havia algo em seu olhar que transmitia firmeza e desaprovação sem que fosse necessário elevar a voz. Ele caminhou lentamente pela sala, observando cada um dos rostos, todos agora marcados pela apreensão. Pegou o celular de Carolina sem pedir permissão e viu o vídeo novamente. Sua expressão não mudou, mas o olhar endureceu. Em seguida, ele pousou o aparelho sobre a mesa, olhou diretamente para a jovem e perguntou: É isso que você acha engraçado, Carolina? Transformar o sofrimento alheio em espetáculo? A jovem tentou se justificar, mas sua voz saiu trêmula. Foi só uma brincadeira, tio. Ninguém se machucou. Gustavo respirou fundo. Brincadeira? Você realmente acredita que humilhar um trabalhador, expô-lo à vergonha pública, é algo leve, algo para rir? Você conhece a história daquele homem? Conhece suas lutas, suas dores? Acha que ele é menos do que você porque não nasceu em uma cobertura, cercado de privilégios? As palavras cortavam o ar como navalhas. O grupo, que até então se comportava com desdém, começava a demonstrar sinais de desconforto genuíno. Alguns desviavam o olhar, outros mexiam nervosamente nos copos que seguravam, incapazes de encarar o olhar duro de Gustavo. Enquanto isso, no saguão do prédio, a movimentação diminuía. Os funcionários já comentavam entre si o ocorrido, o vídeo que circulava nas redes e a presença do empresário no apartamento dos jovens. O porteiro, atento, evitava qualquer comentário, mas sabia que algo maior estava para acontecer. Os seguranças trocavam olhares discretos, conscientes de que a noite, que prometia ser apenas mais um turno comum, estava tomando proporções inesperadas. João Henrique, por sua vez, continuava pedalando, mas a fadiga mental começava a pesar mais do que o cansaço físico. Cada notificação no celular era um lembrete cruel do que havia ocorrido. O vídeo, agora viral, era impossível de ignorar. Não bastava enfrentar o desprezo cara a cara. Ele estava exposto a um público muito maior, tornando-se alvo de comentários maldosos, de memes e chacotas. Ainda assim, ele mantinha a postura, lutando contra o desejo de desaparecer, de abandonar a bicicleta em qualquer canto e voltar para casa, onde o calor e o aconchego da família o esperavam. Mas ele sabia que não podia parar. Não ainda. Cada entrega significava um passo a mais para manter o aluguel em dia, a comida na mesa, as crianças na escola. Seu orgulho estava ferido, mas sua responsabilidade falava mais alto. No apartamento, Gustavo continuava: Vocês não percebem o tamanho da estupidez que cometeram. Vivem em uma bolha, achando que o mundo existe apenas para satisfazer seus caprichos. Mas a vida não é assim.
Cada pessoa tem sua história, suas lutas, suas batalhas diárias. Esse homem que vocês humilharam é mais digno do que muitos que já conheci no meio empresarial. Carolina, com os olhos marejados, tentou novamente justificar-se. Eu não sabia que ia tomar essa proporção. Não era minha intenção. Gustavo encarou-a com firmeza. Sua intenção não importa, Carolina. O impacto do que você faz vai muito além da sua vontade. E agora você e seus amigos terão que lidar com as consequências. Os jovens, finalmente, começaram a perceber o tamanho da encrenca em que estavam metidos. As redes sociais fervilhavam, e a opinião pública rapidamente se voltava contra eles. Os comentários agressivos cresciam, e influenciadores de grande alcance começavam a cobrar atitudes. A situação saía do controle. A arrogância cedia lugar ao medo. Carolina pegou o celular novamente, leu as mensagens e, pela primeira vez naquela noite, sentiu o chão abrir-se sob seus pés. Eles estão me ameaçando, tio. As pessoas estão furiosas. Gustavo não demonstrou piedade. E deveriam estar. As pessoas se cansaram de ver o abuso de poder e a falta de respeito. Agora, vocês vão aprender. Do lado de fora, a chuva começava a dar trégua. João parou em uma praça vazia para tomar fôlego. Sentou-se em um banco, tirou o capacete e passou as mãos no rosto, tentando conter as lágrimas que insistiam em cair. Olhou para o céu nublado, buscando forças onde já quase não havia mais. Ligou para a esposa, que atendeu preocupada. Tá tudo bem, João? Ele hesitou por um segundo, mas respondeu. Tá sim, amor. Só cansado. Logo chego em casa. Desligou. Antes que a voz falhasse, respirou fundo e voltou a pedalar. Sabia que precisava terminar a noite. No apartamento, Gustavo virou-se para os demais. Vocês têm duas opções. Ou enfrentam isso de cabeça erguida e assumem seus erros publicamente, ou vão passar o resto da vida tentando fugir das consequências. Eu não posso decidir por vocês. Mas saibam que, a partir de agora, cada atitude de vocês será observada e cobrada. Carolina, sem conseguir conter o choro, sussurrou. O que eu faço? Gustavo olhou diretamente para ela. Comece pedindo desculpas. Não aquelas desculpas vazias de internet. Vá atrás daquele homem. Olhe nos olhos dele e peça perdão. Só assim você poderá começar a reparar o estrago. O grupo ficou em silêncio, processando as palavras. Alguns já mostravam arrependimento genuíno, enquanto outros ainda lutavam contra o orgulho ferido. Mas o clima havia mudado. A festa terminara. Os risos deram lugar à inquietação. Gustavo saiu do apartamento sem olhar para trás. Pegou o elevador e desceu até a garagem. Sentou-se dentro do carro por alguns minutos, respirando fundo, tentando conter a própria indignação. Sabia que não podia resolver tudo naquela noite, mas também sabia que não deixaria a situação passar em branco. Enquanto dirigia pela cidade, pensava em João, um homem simples, trabalhador, que havia sido exposto e humilhado sem motivo. Gustavo não suportava esse tipo de injustiça. Decidiu ali mesmo que faria algo por ele. Não sabia exatamente o que, mas sua mente já trabalhava em possibilidades. O celular tocou. Era o pai de Carolina, seu amigo de longa data, que já havia sido informado sobre o ocorrido. A voz do outro lado da linha era grave e preocupada. Gustavo, acabei de ver o vídeo. Estou envergonhado. O que aconteceu? Gustavo resumiu a situação. Sua filha perdeu a linha, mas não é só ela. Um grupo inteiro de jovens sem noção, achando que podem pisar nos outros. Eu não consegui ficar calado. O amigo suspirou. Obrigado por intervir. Amanhã estarei aí. Preciso falar com ela pessoalmente. Gustavo desligou o telefone e continuou dirigindo. Olhava para as ruas vazias, os semáforos piscando em amarelo, o cheiro de terra molhada no ar. Sentia que aquela noite estava longe de terminar. Em algum lugar da cidade, um entregador cansado e machucado continuava pedalando, sem saber que a maré estava começando a virar. O amanhecer começou a despontar lentamente sobre São Paulo, tingindo o céu de tons acinzentados e rosados que se misturavam às nuvens pesadas da noite anterior. O barulho constante da cidade, que nunca cessava completamente, ganhava força novamente, e a cidade,
despertava com seus ruídos conhecidos. Motores roncando, buzinas impacientes, passos apressados. Para João Henrique, a noite parecia não ter fim. Ainda pedalava pelas ruas já úmidas, lutando contra o cansaço extremo e a dor física, consequência de horas sem descanso. O celular vibrava incessantemente, mas não com novos pedidos. As notificações eram de mensagens de desconhecidos, ligações de números estranhos e alertas das redes sociais. A exposição violenta e inesperada havia tomado proporções além de sua compreensão. Sua imagem estava por toda parte, transformada em símbolo de um problema social que ele nunca quis protagonizar. Por volta das 7 da manhã, ao retornar, ao ponto inicial, um pequeno galpão onde guardava sua bicicleta e trocava de roupa antes de voltar para casa, João encontrou outros entregadores, todos visivelmente incomodados com a situação. O ambiente, geralmente marcado por conversas sobre rotas, trânsito e dificuldades do dia, estava carregado de tensão. Um dos colegas aproximou-se, com o celular na mão, mostrando a ele um vídeo. Não era o da festa, mas um novo conteúdo, gravado por um dos jovens após o ocorrido, no qual João era acusado de grosseria e desrespeito. As imagens manipuladas mostravam apenas trechos distorcidos, e os comentários sugeriam que ele havia sido rude, que não aceitara bem uma brincadeira inocente. O vídeo havia sido postado por um dos rapazes do grupo de Carolina, tentando minimizar a responsabilidade deles e inverter a narrativa. João sentiu o peso da calúnia cair sobre seus ombros. Não bastava ter sido humilhado. Agora era acusado de atitudes que não tinha tomado. A indignação crescia, mas o medo também. Trabalhava há anos naquela região e dependia do acesso, livre a condomínios e prédios residenciais, para exercer sua função. Qualquer boato poderia prejudicá-lo. O receio se concretizou mais rápido do que esperava. Um dos colegas contou que o condomínio onde o episódio ocorrera havia colocado um aviso interno informando que João Henrique estava proibido de realizar entregas no local sob a alegação de comportamento inadequado e falta de profissionalismo. A notícia caiu como um golpe. João não conseguia acreditar. Tudo o que sempre buscou foi manter a postura, agir com respeito e dignidade. Agora, via-se sendo tratado como um delinquente, com o acesso barrado a um local onde frequentemente fazia entregas e de onde vinha uma parte importante de sua renda. Tentou ligar para a central do aplicativo de entregas para relatar o ocorrido, mas o atendimento burocrático apenas registrou a queixa, prometendo o retorno que ele sabia que dificilmente viria. O mundo parecia desabar sob seus pés. Enquanto isso, no apartamento de Carolina, a situação também fugia do controle. O vídeo manipulador postado pelos jovens havia gerado reações mistas. Parte do público, influenciada pela narrativa distorcida, tentava defender os jovens, alegando que tudo não passava de uma brincadeira mal interpretada. Outra parte, cada vez maior e mais engajada, denunciava a covardia de tentar inverter a história e culpar a vítima. Influenciadores e jornalistas começaram a investigar o caso mais a fundo e rapidamente descobriram a verdade. O vídeo original, somado a testemunhos de moradores do prédio e funcionários do condomínio, desmontava a farsa criada pelo grupo. A tentativa de limpar a imagem resultou no efeito oposto. A revolta aumentava e o nome de Carolina começava a circular em manchetes negativas. Gustavo Medeiros, ao tomar conhecimento dessa nova afronta, não conteve a indignação. Sabia que a arrogância e a imaturidade daqueles jovens tinham ido longe demais. Pegou o telefone e fez ligações diretas para contatos influentes, exigindo providências. Não permitiria que um trabalhador honesto fosse esmagado por mentiras e manipulações. Comunicou ao pai de Carolina o que havia acontecido e a resposta foi imediata. Chego em poucas horas. Isso vai acabar. João, sem alternativa, decidiu voltar para casa. Cada pedalada parecia mais pesada do que a anterior. Sentia-se derrotado, injustiçado, exposto e impotente diante de um sistema que favorecia os poderosos e esmagava os pequenos. Ao chegar, encontrou sua esposa na porta, o rosto preocupado, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela havia visto tudo, lido os comentários,
recebido mensagens de conhecidos e estranhos. João, o que estão fazendo com você é cruel, disse ela, abraçando-o forte. Ele não conseguiu segurar as lágrimas. Desabou nos braços dela, deixando sair toda a angústia acumulada. Os filhos, ainda pequenos demais para entender a gravidade da situação, olhavam confusos, sem saber por que o pai chorava. Do outro lado da cidade, o pai de Carolina chegava ao condomínio. Um homem respeitado, conhecido por sua postura ética e exigente, não escondia a decepção. Subiu direto ao apartamento da filha, onde encontrou não apenas Carolina, mas também alguns dos amigos, todos visivelmente assustados. A expressão dele era dura. Não precisou levantar a voz. Vocês foram longe demais, disse apenas. Olhou para a filha com tristeza. Você não foi criada para isso. Não ensinei você a humilhar. Ninguém, muito menos alguém que trabalha honestamente. Carolina tentou justificar-se, mas o pai interrompeu. Não quero ouvir desculpas, quero ações. Enquanto isso, João recebia uma ligação inesperada. Era Gustavo Medeiros. A voz do empresário transmitia calma e seriedade. João, sei o que você está passando. Não quero tomar seu tempo, mas quero que saiba que estou do seu lado. Não permita que isso o destrua. Vamos resolver isso juntos. João, emocionado, agradeceu. Não sabia exatamente o que Gustavo poderia fazer, mas só o fato de alguém influente reconhecer sua dor já era um alento. Naquele dia, a história ganhou repercussão nacional. Programas de televisão começaram a abordar o caso. Especialistas comentavam sobre a banalização da humilhação, o poder das redes sociais e o perigo de manipulação da verdade. O nome de João Henrique tornou-se símbolo de uma luta maior, e o apoio da população crescia. Mas o obstáculo real ainda estava lá: a proibição de entrada no condomínio e a mancha em sua reputação profissional. Mesmo com a solidariedade de muitos, ele sabia que reconquistar a confiança e o direito de trabalhar livremente seria uma batalha árdua. Gustavo, movido por um senso de justiça que não lhe permitia ficar apenas como espectador, começou a mobilizar pessoas influentes. Organizava reuniões, conversava com advogados e traçava estratégias para limpar o nome de João e responsabilizar aqueles que haviam tentado manchar sua imagem. Não se tratava apenas de defender um entregador. Era uma questão de princípio. A cidade inteira assistia, e Gustavo sabia que tinha um papel crucial naquele momento. No fim do dia, o cansaço dava lugar à esperança renovada. João sentia que não estava mais sozinho, e mesmo diante do obstáculo significativo que o afastava do seu trabalho, sabia que algo maior estava em movimento. A batalha estava apenas começando, e ele estava disposto a enfrentar o que fosse necessário para recuperar sua dignidade e mostrar aos filhos que, mesmo diante das maiores injustiças, é possível resistir e lutar por respeito. As horas seguintes foram marcadas por uma tensão crescente que atravessava diferentes camadas da cidade. Enquanto João buscava forças para encarar o peso da humilhação pública e da injustiça que ameaçava sua reputação, do outro lado, Gustavo Medeiros movimentava suas peças de forma silenciosa, mas implacável. No luxuoso condomínio onde tudo havia começado, a atmosfera era de nervosismo. Os jovens que antes riam sem pudor agora se escondiam por trás de telas de celular, tentando gerenciar uma crise que escapava ao seu controle. A arrogância que, outrora, sustentava suas atitudes cedia espaço ao medo e à insegurança. Carolina, ainda sob o olhar severo do pai, tentava compreender a dimensão real do estrago. No entanto, nem mesmo suas tentativas de silenciar a repercussão ou justificar as atitudes do grupo surtiram efeito. A cada minuto, novas matérias eram publicadas, influenciadores e jornalistas comentavam o caso, e a pressão social aumentava. Mas naquele momento, ninguém suspeitava que a presença de Gustavo Medeiros naquele cenário era mais do que a de um espectador indignado. Havia uma ligação profunda entre ele, o pai de Carolina, e os valores que ambos prezavam, uma conexão que estava prestes a vir à tona. Enquanto isso, no pequeno apartamento de João, a manhã avançava lentamente. Sua esposa, compreensiva, procurava formas de distraí-lo,
Mas ele permanecia inquieto, olhando constantemente para o celular, temendo novas mensagens ou notícias que pudessem agravar ainda mais sua situação. Foi então que o telefone tocou novamente. Do outro lado da linha, a voz de Gustavo soava serena, mas carregada de intenções ocultas. João, preciso que você confie em mim. Sei que tudo o que está acontecendo parece insuportável, mas quero que saiba que há muito mais em jogo. Não apenas por você, mas por todos que passam por isso todos os dias. João, confuso, perguntou: por que o senhor está fazendo isso? Nem me conhece. A resposta de Gustavo foi enigmática. Talvez eu conheça muito mais do que você imagina. Antes que João pudesse questionar, Gustavo finalizou: por enquanto, apenas confie. Não apague os vídeos, não reaja nas redes sociais. Apenas aguarde. A ligação foi encerrada, deixando João intrigado e apreensivo. A frase, "eu conheço muito mais do que você imagina", reverberava em sua mente. Quem era aquele homem, afinal? Por que demonstrava tanto interesse em ajudá-lo? E o que haveria por trás dessa relação entre ele e a família de Carolina? No condomínio, Gustavo convocou uma reunião informal com o pai de Carolina e alguns membros do conselho do prédio. Em meio às discussões, deixou escapar uma frase que chamou a atenção de todos. Eu não estou aqui apenas como amigo da família ou como empresário indignado. Estou aqui porque já estive no lugar daquele entregador. A sala ficou em silêncio. O pai de Carolina, surpreso, fitou o amigo com intensidade. Gustavo prosseguiu. Quando eu era jovem, trabalhei como auxiliar em um pequeno restaurante. Pegava ônibus lotado, enfrentava humilhações diárias, olhares de desprezo. Lembro-me de uma noite em que fui publicamente humilhado por um grupo de jovens muito parecidos com os que hoje frequentam este condomínio. Foi uma noite que marcou minha vida. Eu prometi a mim mesmo que, se um dia tivesse poder, faria questão de intervir quando presenciasse algo semelhante. Hoje cumpro essa promessa. O impacto das palavras de Gustavo não passou despercebido. O pai de Carolina abaixou a cabeça, visivelmente constrangido. Outros membros do conselho também demonstraram desconforto. O passado do empresário, até então desconhecido para muitos, explicava sua postura inabalável diante da situação. Era mais do que um gesto de solidariedade. Era a defesa de um princípio que fazia parte de sua história pessoal. Do lado de fora, a imprensa começava a se aglomerar nas imediações do condomínio. Repórteres buscavam imagens, depoimentos e qualquer fragmento de informação que pudesse enriquecer a narrativa que agora ganhava contornos de escândalo social. A pressão aumentava e Carolina, sentindo-se cada vez mais acuada, buscava apoio no pai que a aconselhou. A única forma de começar a reparar o que você fez é enfrentando as consequências. Não há atalhos. João, por sua vez, aguardava em casa sentindo-se como uma peça secundária em um jogo muito maior. A cada notícia, a cada nova publicação, percebia que a situação fugia ao seu controle. Tentava manter-se discreto, mas seu nome circulava por todos os cantos. O medo de não conseguir mais trabalho, de ser julgado injustamente nas próximas entregas, consumia suas forças. Foi então que, ao abrir a porta para pegar o jornal do dia, encontrou um envelope. Dentro, uma carta escrita à mão por Gustavo Medeiros. As palavras eram diretas. João, você é mais forte do que imagina. Não permita que a vergonha apague sua dignidade. Esta história não termina aqui. Em breve, você entenderá o porquê. Confie no tempo. Intrigado, João mostrou a carta para tua esposa. Ele sabe algo que não está nos dizendo, comentou ela. Talvez você devesse confiar. João, ainda hesitante, assentiu. Não havia muito o que fazer além de aguardar. No condomínio, Carolina recebeu um ultimato do pai. Você vai pedir desculpas publicamente e vai fazer isso olhando nos olhos daquele homem, Gustavo concordou. Não se trata apenas de um pedido de desculpas. Trata-se de reconhecer o erro e aprender com ele. Essa é a diferença entre seguir o mesmo caminho ou mudar para melhor. A reunião foi encerrada e Gustavo saiu com um semblante determinado. Sabia que a situação estava prestes a mudar.
Ligou novamente para João, informando-o de que, em breve, ele seria chamado para comparecer ao condomínio, não como um entregador, mas como alguém que merecia respeito e reparação. Prepare-se, João. Há muito mais por trás desse episódio do que você imagina. Em breve, tudo será revelado. João desligou o telefone, sentindo um misto de ansiedade e alívio. Não entendia completamente o que Gustavo pretendia, mas pela primeira vez desde o início de toda a humilhação, sentia que havia uma mão invisível guiando-o para algo maior. A sensação de ser peça de algo importante, ainda que sem entender o todo, trouxe-lhe um breve conforto. Ele olhou para os filhos brincando na sala e sentiu-se fortalecido. Havia algo maior acontecendo, e ele estava pronto para enfrentar o que viesse. A tarde caía sobre São Paulo, e a cidade fervilhava em ritmo acelerado. O trânsito lento, as buzinas impacientes e o vai e vem apressado contrastavam com o turbilhão emocional que se passava na mente de João Henrique. Sentado à mesa da pequena cozinha de seu apartamento, ele olhava fixamente para a carta deixada por Gustavo Medeiros, tentando decifrar as entrelinhas daquela mensagem carregada de mistério e promessa. A angústia apertava seu peito. A sensação de estar prestes a entrar em algo maior do que sua compreensão o inquietava. Ele não queria ser um símbolo, não desejava estar no centro de uma tempestade midiática, mas agora não tinha escolha. A cada minuto, sua história se tornava pública e a pressão aumentava. Do outro lado da cidade, o ambiente no condomínio continuava tenso. Carolina, visivelmente abalada, chorava no quarto enquanto seu pai e Gustavo discutiam os próximos passos. A decisão havia sido tomada. Ela precisaria enfrentar as consequências de seus atos de forma pública. Porém, naquele momento em que tudo parecia estar sob controle, um novo elemento de conflito surgiu, inesperado e avassalador. Um vídeo vazado por um dos jovens do grupo mostrava a Carolina em uma conversa privada, afirmando com arrogância que não se arrependia do que havia feito e que pedir desculpas seria apenas uma encenação para calar a opinião pública e salvar a própria imagem. A gravação rapidamente se espalhou pelas redes sociais, colocando mais lenha na fogueira já ardente. A repercussão foi imediata. A opinião pública, que já estava revoltada, agora se inflamava ainda mais. Comentários indignados surgiam aos milhares, cobrando não apenas desculpas, mas punições exemplares. A mídia, faminta por novos desdobramentos, intensificava a cobertura. Programas de televisão e portais de notícia atualizavam seus leitores minuto a minuto, e Carolina tornava-se o alvo principal das críticas e ataques. O nome da família era manchado, e o pai dela, homem respeitado, via-se em uma posição desconfortável entre proteger a filha e preservar a reputação construída ao longo de décadas. Gustavo, ao tomar conhecimento do vazamento, ficou em silêncio por alguns segundos, ponderando o impacto daquela nova informação. Sabia que a situação fugia completamente do controle e que qualquer tentativa de abafar a crise seria inútil. Mais do que nunca, era necessário agir com inteligência e firmeza. Chamou Carolina e o pai dela para uma conversa reservada. No rosto da jovem, a expressão de desespero misturava-se à teimosia. Ela ainda não compreendia o tamanho da encrenca em que havia se metido. O pai, por sua vez, estava visivelmente decepcionado, mas sabia que precisava enfrentar a situação de frente. Carolina, chegou o momento de você entender que suas ações têm consequências. Não adianta mais tentar fugir ou manipular a situação. Agora, você terá que provar que é capaz de reconhecer o erro e crescer com ele. Não haverá desculpas vazias. Você vai encontrar João Henrique pessoalmente, olhar nos olhos dele e pedir desculpas sinceras. Não por pressão, mas por convicção. E fará isso diante das câmeras, diante do país inteiro. As palavras do pai foram firmes, sem espaço para contestação. A jovem tentou argumentar, mas Gustavo interveio. Não há mais o que discutir. Esse episódio escapou do controle, e agora é maior do que todos nós. Não é apenas a sua imagem que está em jogo, mas a reputação de sua família e, principalmente, o respeito a milhões de trabalhadores que se identificam com a história de João.
Se você falhar agora, vai carregar essa mancha para o resto da vida. Enquanto isso, João Henrique recebia uma nova ligação de Gustavo. A voz do empresário era ainda mais séria do que antes. João, preciso que esteja pronto. Em breve, você será chamado para vir até o condomínio. Não será fácil, mas confie em mim. Tudo será conduzido de forma respeitosa. Quero que saiba que você tem ao seu lado pessoas que valorizam a dignidade e o trabalho honesto. João, ainda hesitante, respondeu: Eu não sei se estou pronto para isso, Sr. Gustavo. Não sei se consigo encarar tudo isso. Gustavo foi categórico. Você já está encarando, e está fazendo isso com mais coragem do que imagina. No condomínio, os preparativos para o encontro começavam a ser feitos. Jornalistas aguardavam do lado de fora, câmeras posicionadas e microfones prontos para registrar cada detalhe. O ambiente, antes marcado pela ostentação e futilidade, agora era palco de uma grande lição pública. Os outros jovens do grupo, temerosos, tentavam afastar-se de Carolina, temendo também serem alvo de represálias. Um deles, pressionado pela família, decidiu prestar depoimento voluntário, reconhecendo a gravidade dos atos e isentando João de qualquer comportamento inadequado. Essa atitude ajudou a reforçar ainda mais a verdade dos fatos, mas também aumentou a tensão em torno de Carolina, que agora carregava o peso de uma responsabilidade incontornável. Gustavo, por fim, organizou a condução do evento, que seria transmitido ao vivo. Para ele, não se tratava apenas de justiça social, mas de uma oportunidade rara de ensinar valores importantes a uma geração cada vez mais alienada e distante da realidade do trabalho e da empatia. Chamou João para um encontro preliminar, em uma sala reservada do próprio condomínio. Quando o entregador chegou, visivelmente nervoso, foi recebido por Gustavo com um aperto de mão firme e respeitoso. Você não está aqui como vítima, João. Está aqui como exemplo. Quero que saiba que sua postura até aqui foi admirável. Agora é hora de mostrar ao país o poder da dignidade. João, emocionado, apenas assentiu. Na sala ao lado, Carolina aguardava, o rosto pálido, as mãos tremendo. O peso do momento era esmagador. Gustavo entrou na sala e, antes de levá-la ao encontro de João, falou com calma. Carolina, a forma como você conduzir este momento vai determinar quem você será daqui para frente. Não desperdice essa oportunidade. Ela respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Quando a porta se abriu e os dois se encontraram pela primeira vez desde a noite fatídica, o silêncio foi absoluto. As câmeras capturavam cada expressão, cada movimento. Carolina olhou para João e pela primeira vez percebeu a humanidade por trás do uniforme molhado e da bicicleta simples. Sentiu vergonha de suas atitudes e, com a voz embargada, iniciou. João, eu não tenho palavras para descrever o quanto eu errei. Eu fui arrogante, cruel e inconsequente. Humilhei você sem motivo. Transformei sua dignidade em piada e por isso peço perdão. Não um perdão de aparência, mas do fundo do coração. As lágrimas corriam pelo rosto dela, e a sinceridade em suas palavras surpreendeu até mesmo o próprio Gustavo. João, emocionado, respirou fundo antes de responder. Eu aceito seu pedido de desculpas, não porque isso vai apagar o que aconteceu, mas porque acredito que todo mundo merece a chance de aprender e mudar. Espero que você leve isso para a vida. O aplauso espontâneo das pessoas presentes selou aquele momento simbólico. Mas, no íntimo, todos sabiam que o impacto verdadeiro daquela noite ainda estava apenas começando. A repercussão do pedido de desculpas público de Carolina não cessava. As imagens do encontro entre ela e João Henrique rodavam todos os noticiários, páginas de internet e redes sociais. No entanto, para João, aquilo estava longe de significar um desfecho. Pela primeira vez, ele compreendia que não podia mais ser apenas um espectador de sua própria história. A humilhação sofrida, a exposição pública e a tentativa covarde de inverter os fatos haviam despertado algo nele. Algo que, até aquele momento, parecia distante da sua realidade. Um sentimento profundo de indignação, mas também um senso de responsabilidade. Ele sabia que, a partir daquele momento, sua voz podia ser ouvida.
e decidiu que falaria. Na manhã seguinte ao encontro com Carolina, João recebeu um convite inesperado. Gustavo Medeiros ligou pessoalmente e pediu que ele participasse de uma coletiva de imprensa organizada não apenas para esclarecer os últimos fatos, mas também para abrir espaço para o próprio João contar sua história. A princípio, o entregador hesitou. Não era um homem de holofotes. Sua vida sempre foi silenciosa, marcada pelo trabalho honesto e pelas batalhas diárias enfrentadas sem alarde. Mas, ao olhar para seus filhos brincando na sala, pensou no exemplo que poderia ser para eles e para tantos outros trabalhadores invisíveis. Aceitou o convite. Gustavo providenciou tudo para que João tivesse conforto e segurança. O evento foi marcado para a tarde de uma segunda-feira, em um auditório de um centro cultural conhecido da cidade. Quando João chegou, ficou impressionado com o tamanho da estrutura. Câmeras de grandes emissoras, repórteres de veículos impressos e digitais, todos posicionados esperando o momento em que ele subiria ao palco. Vestia-se de forma simples, com o uniforme de entregador limpo e passado, e carregava consigo a mochila que usava diariamente. Não havia artifício algum. Sua imagem era a de um trabalhador comum, representando milhões de brasileiros. Quando subiu ao palco, o auditório silenciou. Gustavo iniciou a coletiva, relembrando os acontecimentos, contextualizando o que havia levado a sociedade a se mobilizar daquela maneira. Fez questão de destacar que, mais do que um episódio isolado, o caso refletia uma estrutura de desigualdade e preconceito presente em vários níveis da sociedade. Então, passou a palavra para João. O microfone tremia levemente em sua mão. Respirou fundo, olhou para as câmeras e começou. Eu sou João Henrique. Tenho 39 anos, sou casado, pai de 2 crianças lindas e trabalho como entregador há 3 anos. Saí da indústria, onde fui demitido durante a crise, e encontrei nessa profissão a chance de continuar sustentando minha família. Nunca pedi piedade nem atenção, só queria respeito. Naquela noite, fui humilhado, filmado, exposto, tratado como lixo. Pensei em desistir, senti vergonha. Não pela minha profissão, mas pelo modo como fui tratado. Vergonha de ter que explicar para meus filhos por que um adulto pode rir do trabalho honesto de outro. Hoje estou aqui não para me vingar ou apontar dedos. Estou aqui para dizer que nós, trabalhadores, não somos invisíveis. Somos gente. Gente que sonha, que luta, que chora e que, apesar das dificuldades, levanta todos os dias para dar o melhor que pode. Humilhar alguém pelo seu ofício não diminui essa pessoa. Diminui quem faz isso. O silêncio do auditório foi quebrado por um longo e respeitoso aplauso. Não havia gritos ou celebração exagerada, apenas reconhecimento. Muitos repórteres estavam emocionados e nas redes sociais a transmissão ao vivo gerava milhares de comentários de apoio. João sentiu um peso sair de seus ombros. Pela primeira vez pôde dizer tudo o que guardava há tanto tempo, mas não parou ali. Quero aproveitar este momento para propor algo. Não podemos deixar que isso se torne apenas mais um escândalo esquecido. É preciso ação. É preciso conscientização. Quantos outros entregadores, faxineiras, porteiros e tantos outros trabalhadores enfrentam humilhações todos os dias, sem que ninguém saiba? Por isso, com o apoio do Sr. Gustavo Medeiros, anuncio aqui que estamos criando um projeto para levar essa mensagem a escolas, empresas e comunidades. Um projeto para ensinar respeito, empatia e dignidade, porque é na educação que podemos transformar comportamentos e evitar que outras pessoas passem pelo que eu passei. Gustavo, ao lado do palco, sorriu discretamente e confirmou com a cabeça. A iniciativa estava sendo estruturada. João Henrique, que até pouco tempo pedalava sob a chuva, carregando o peso do dia a dia sem qualquer expectativa de ser ouvido, agora tornava-se um agente ativo de mudança. As perguntas dos jornalistas começaram. Queriam saber detalhes do projeto, sobre sua vida, sobre o que esperava do futuro. João respondeu com humildade e clareza. Eu só quero poder trabalhar, sustentar minha família e ajudar outros a não passarem por isso. Se minha história servir para abrir os olhos de alguém, já valeu a pena.
Do lado de fora, o movimento era intenso. Pessoas simples, trabalhadores de diversas categorias, haviam se reunido espontaneamente para demonstrar apoio. Muitos traziam cartazes com frases como "respeito acima de tudo", "somos trabalhadores, não inimigos", "dignidade não se negocia". As imagens correram o país. A coletiva de imprensa tornou-se o assunto do dia, e João Henrique, até então, um nome anônimo, entre milhares de entregadores, tornava-se símbolo de resistência e dignidade. À noite, de volta à sua casa, João foi recebido com abraços apertados de seus filhos e o olhar emocionado da esposa. Sentaram-se juntos para assistir à transmissão da coletiva, agora sendo reprisada em diversos canais. Vizinhos batiam à porta para cumprimentá-lo. Gente que ele sequer conhecia vinha até sua casa agradecer por sua coragem. No celular, mensagens de apoio de todos os cantos do Brasil não paravam de chegar. Ainda havia muito a enfrentar, mas naquele dia, João Henrique compreendeu que não estava mais sozinho. E, acima de tudo, entendeu que mesmo quando a vida o colocava diante dos maiores desafios, a voz de quem fala com verdade e coragem pode ser ouvida, respeitada e, mais importante, pode transformar. Enquanto a noite avançava e o impacto da coletiva de imprensa ainda reverberava por todo o país, uma nova tempestade se aproximava, ameaçando desfazer tudo o que João Henrique havia conquistado até aquele momento. O vídeo de sua fala emocionada e propositiva circulava em todas as plataformas, e a resposta da sociedade era majoritariamente positiva. Trabalhadores anônimos viam nele um representante, alguém que ousou dar voz à indignação coletiva. No entanto, em meio à comoção, grupos contrários ao movimento começavam a se organizar. Pessoas que viam na atitude de João uma afronta ao status quo, uma ameaça à visão elitista de sociedade, começavam a se mobilizar, alimentando teorias e distorcendo fatos. Na madrugada, enquanto descansava ao lado da esposa, João recebeu uma ligação do responsável pelo aplicativo de entregas no qual trabalhava. A voz do homem, fria e protocolar, informava que, devido à intensa exposição midiática e à polarização causada pelo episódio, a empresa decidiria suspendê-lo temporariamente até que a situação se acalmasse. O argumento apresentado era o de proteção à imagem da plataforma e à segurança dos seus colaboradores. O golpe foi duro. Depois de tudo o que havia passado, ser afastado do trabalho parecia cruel demais. A voz de João falhou ao tentar argumentar, mas o interlocutor, insensível, apenas repetiu: "É uma medida temporária. Esperamos que compreenda." A ligação foi encerrada sem espaço para contestação. O revés deixou João desnorteado. Sua esposa, percebendo o abatimento do marido, levantou-se e sentou-se ao seu lado. "O que houve?" perguntou, já temendo a resposta. Quando ele contou, ela apenas o abraçou em silêncio. A notícia da suspensão rapidamente vazou, alimentada por grupos que comemoravam o afastamento, alegando que João havia se aproveitado da situação para ganhar fama. Acusações de oportunismo surgiram, vídeos antigos dele trabalhando eram editados para insinuar comportamentos arrogantes que nunca existiram. O esforço para distorcer sua imagem ganhou força, com campanhas anônimas espalhando boatos e mentiras, tentando transformá-lo de vítima em vilão. Gustavo Medeiros, ao saber do ocorrido, ficou furioso. Ligou imediatamente para os responsáveis pela plataforma de entregas e exigiu explicações. O discurso corporativo, no entanto, permaneceu inalterado, uma medida preventiva para proteger a empresa do desgaste causado pela exposição pública. Indignado, Gustavo convocou uma reunião de emergência com advogados e especialistas em comunicação. Sabia que permitir que a narrativa fosse sequestrada por forças oportunistas colocaria tudo a perder. Precisava agir rapidamente. João, por outro lado, sentia-se impotente. O homem que havia se erguido diante das câmeras, dando voz a milhões de trabalhadores, agora enfrentava o peso de uma máquina de destruição de reputações. Mensagens anônimas, ameaças veladas, comentários ofensivos tomavam conta de suas redes. O telefone tocava constantemente, com jornalistas buscando declarações, enquanto outros
tentavam cavar polêmicas inexistentes. A pressão aumentava a cada minuto. A sensação de isolamento voltava a rondá-lo, e o cansaço emocional ameaçava vencê-lo. No dia seguinte, Gustavo tomou uma decisão. Convocou uma nova coletiva, dessa vez para expor publicamente a atitude covarde da plataforma de entregas e denunciar a tentativa de silenciar e punir um trabalhador por ter ousado falar. O evento, transmitido ao vivo, ganhou ainda mais visibilidade. Gustavo falou com firmeza, denunciando o afastamento de João como uma forma de retaliação velada, mascarada de precaução. Não aceitaremos que a dignidade de um trabalhador seja negociada por conveniência corporativa. O que está em jogo aqui não é apenas o emprego de um homem, mas o direito de todos a serem ouvidos sem medo de represálias. As palavras de Gustavo inflamaram o debate. Sindicatos, organizações de direitos humanos e entidades de classe começaram a se posicionar publicamente, exigindo a reintegração imediata de João Henrique e o fim da perseguição. Hashtags de apoio se multiplicaram nas redes, enquanto protestos espontâneos surgiam em diferentes cidades. Em frente à sede da plataforma de entregas, manifestantes se reuniam, exigindo justiça. Dentro desse cenário caótico, o pai de Carolina também se viu pressionado. Sua ligação pública com a história não passava despercebida. Jornalistas o questionavam sobre o posicionamento da empresa de entregas e se havia influência política na decisão de afastar João. Em uma entrevista ao vivo, ele foi claro: "Não posso e não vou compactuar com injustiças. Minha filha errou, reconheceu e está aprendendo com isso. Mas agora vejo que o problema vai muito além. É hora de revermos nossas estruturas e valores." Em paralelo, grupos contrários intensificavam o ataque. Vídeos manipulados eram espalhados, e perfis falsos inundavam as redes sociais com acusações infundadas. Gustavo, no entanto, estava preparado. Com o apoio de especialistas em tecnologia, rastreou parte das contas falsas até empresas contratadas para gerir campanhas de difamação. A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público e investigações começaram a ser abertas. João, mesmo diante do turbilhão, tomou uma decisão. Não se calaria. Gravou um vídeo simples, usando o celular, em sua casa. Com um tom sereno e firme disse: "Eu não queria ser símbolo de nada. Eu só queria respeito. Mas já que minha voz alcançou tanta gente, não vou recuar. Não serei silenciado. Não estou aqui para enfrentar pessoas, mas para enfrentar uma estrutura que precisa mudar. Aos que me atacam, só posso desejar que um dia compreendam o valor da empatia. Aos que me apoiam, meu sincero agradecimento. Não vamos parar." O vídeo viralizou rapidamente. A resposta da sociedade foi massiva. O movimento de apoio crescia e até figuras públicas começaram a se manifestar. Artistas, jornalistas, políticos e influenciadores se uniram em torno da causa, transformando o episódio em um debate nacional sobre dignidade, respeito e direitos trabalhistas. Enquanto isso, Gustavo intensificava as articulações. Reuniões com representantes do governo começaram a ser marcadas, e a ideia do projeto social liderado por João tomava forma, agora com respaldo oficial. Empresas começaram a demonstrar interesse em participar, reconhecendo a importância de se posicionar ao lado da ética e da justiça. No entanto, o grande revés deixava claro que a luta estava longe de terminar. A batalha travava-se em múltiplas frentes: na mídia, nas redes sociais, nos bastidores políticos e nas ruas. João, que havia começado tudo apenas tentando fazer seu trabalho, agora carregava sobre os ombros o peso de um movimento que transcenderia sua própria história. E ele sabia que precisava estar preparado, pois o verdadeiro embate estava apenas começando. O impacto da suspensão de João e a resposta contundente da sociedade pareciam ser apenas a superfície de um emaranhado mais profundo de relações, poder e interesses ocultos. Gustavo Medeiros, inquieto, não conseguia ignorar a sensação de que havia algo ainda não revelado por trás dos ataques coordenados e da pressão exercida sobre o entregador. Era mais do que simples preconceito ou tentativa de silenciamento.
Havia articulação, estratégia, dinheiro envolvido. E isso não surgia do nada. Gustavo decidiu ir além. Contratou uma equipe especializada em investigações digitais e iniciou um processo detalhado para rastrear a origem das campanhas difamatórias contra João. O que começou como uma análise de perfis falsos revelou um cenário complexo e perturbador. As informações iniciais apontavam para uma agência de marketing digital, contratada por empresários que viam no movimento criado por João uma ameaça à estabilidade de seus negócios e privilégios. Pessoas influentes, ligadas a setores conservadores e resistentes a mudanças estruturais, estavam por trás do financiamento das campanhas de difamação. O medo deles era simples. A mobilização popular crescente, articulada em torno da dignidade do trabalhador, poderia gerar pressão suficiente para mudanças legislativas e sociais, que impactariam diretamente suas práticas e lucros. A imagem de João Henrique tornava-se perigosa não apenas por seu carisma e honestidade, mas porque ele simbolizava uma voz autêntica que não podia ser corrompida. Em meio às investigações, Gustavo descobriu algo que o surpreendeu ainda mais. Um dos financiadores dessas campanhas era um antigo desafeto do pai de Carolina, um empresário que havia perdido grandes contratos no passado, após denúncias de irregularidades expostas exatamente pelo pai da jovem. A conexão se tornava clara. Havia uma tentativa de vingança camuflada, utilizando o episódio da humilhação como catalisador para atingir tanto João quanto o nome da família de Carolina. O caso ganhava contornos ainda mais sérios, misturando questões pessoais, empresariais e políticas em uma trama que ultrapassava qualquer expectativa inicial. Enquanto isso, João Henrique, alheio às investigações em andamento, continuava a enfrentar o peso das consequências. Apesar do apoio popular crescente, as dificuldades práticas persistiam. As contas acumulavam-se sobre a mesa da cozinha, que o afastamento da plataforma de entregas impedia qualquer entrada de dinheiro. Mesmo diante da solidariedade pública, sua vida real sofria com a paralisação forçada. Mas ele mantinha-se firme, lembrando-se das palavras de Gustavo. Não recue, mesmo quando tudo parecer impossível. Essa força interna o impedia de ceder ao desânimo. Gustavo sabia que era hora de expor a conexão descoberta. Convocou uma reunião com o pai de Carolina e apresentou as provas coletadas. O impacto foi imediato. O homem, visivelmente abalado, percebeu que sua família estava sendo usada como peça em um jogo de vingança, que envolvia interesses empresariais muito maiores. O orgulho deu lugar à preocupação sincera. Minha filha errou, mas agora vejo que há forças se aproveitando disso para nos atingir. Não podemos permitir. Juntos, decidiram agir. Gustavo marcou uma nova coletiva de imprensa. Diferente das anteriores, essa teria um foco específico: revelar publicamente o esquema de manipulação, as ligações empresariais e o uso covarde da exposição de João para ataques pessoais e corporativos. No dia marcado, o auditório estava novamente lotado. Câmeras de todos os canais de comunicação, jornalistas nacionais e internacionais, influenciadores digitais e representantes de entidades civis aguardavam ansiosamente. Gustavo subiu ao palco acompanhado do pai de Carolina e desta vez também de João Henrique. A apresentação começou com um resumo dos acontecimentos até aquele momento. Gustavo, sempre sereno, conduziu a narrativa até o ponto crucial: a descoberta da rede de financiadores das campanhas difamatórias. Exibiu documentos, prints, transferências bancárias e nomes. Entre eles, o empresário rival da família de Carolina. O público, atônito, absorvia cada detalhe. Era a primeira vez que se via de forma tão clara a instrumentalização de um episódio individual para fins escusos e vingativos. O caso deixava de ser apenas uma questão de comportamento social. Tornava-se um embate contra estruturas corruptas, movidas por interesses obscuros. João, em sua vez de falar, foi sucinto, mas incisivo.
Nunca imaginei que a vergonha que sofri pudesse ser usada por outros para alimentar vinganças e interesses. Eu sou apenas um trabalhador, mas hoje vejo que minha história foi manipulada por quem não suporta ver o outro de pé. Não posso permitir isso. Não por mim, mas por todos que são usados e descartados nesse tipo de jogo sujo. O auditório respondeu com um aplauso vigoroso, mas contido pela gravidade do momento. A repercussão foi imediata. Manchetes pipocavam. Em todos os veículos de comunicação. Entregador humilhado é vítima de esquema empresarial de vingança. Descobertas apontam manipulação política em caso de João Henrique. Empresário rival da família de Carolina financiou campanha de difamação. A sociedade, já mobilizada, sentia-se traída por aqueles que tentavam manipular uma causa justa em nome de interesses próprios. O Ministério Público anunciou, no mesmo dia, a abertura de um inquérito formal para investigar os responsáveis. A pressão pública exigia respostas rápidas e punições severas. Enquanto isso, a plataforma de entregas que havia suspendido João foi obrigada a se posicionar novamente. Diante da pressão social e das revelações apresentadas, anunciou publicamente a reintegração imediata do entregador, acompanhada de um pedido oficial de desculpas. Não havia mais espaço para omissões ou posturas ambíguas. João Henrique, agora reintegrado ao seu trabalho, não voltou à rotina com a mesma simplicidade de antes. Em cada entrega, era reconhecido, recebido com respeito e admiração. As pessoas queriam abraçá-lo, tirar fotos, ouvir suas palavras. Mas mais do que isso, ele sentia a responsabilidade crescente de representar algo maior do que si mesmo. Sua história havia se entrelaçado com questões profundas da sociedade, e ele sabia que não podia mais se calar. Gustavo, ao lado dele, continuava articulando o projeto social, que ganhava força e apoio de diversos setores. O episódio, antes um momento isolado de humilhação, tornava-se um ponto de partida para transformações reais. Escolas, empresas e instituições públicas começavam a solicitar palestras, encontros e debates. João, inicialmente relutante, aceitou o papel que o destino lhe havia reservado. Sua voz, antes silenciada pela vergonha, agora ecoava como um lembrete de que a dignidade não pode ser negociada nem manipulada. Por trás das câmeras e dos holofotes, a trama ainda se desenrolava. Investigações continuavam, prisões preventivas eram solicitadas, e o empresário rival, até então intocável, começava a sentir o cerco se fechar. A conexão entre eventos passados e os novos indícios revelava que, muitas vezes, o poder tenta silenciar aquilo que não pode controlar. Mas, naquele momento, João Henrique mostrava que coragem, verdade e persistência são armas poderosas contra qualquer força que tente esmagar o indivíduo. O país inteiro assistia, e ninguém mais ousava duvidar da força de um trabalhador quando ele escolhe erguer a cabeça e lutar. Os dias seguintes às revelações foram marcados por uma intensidade que João Henrique jamais poderia ter antecipado. Aquilo que começou com uma humilhação isolada havia se tornado um escândalo nacional e agora ganhava contornos de batalha judicial e confronto direto entre forças poderosas. A descoberta das campanhas difamatórias e o envolvimento do empresário rival do pai de Carolina haviam inflamado o país. Manifestações surgiam nas ruas das grandes capitais, exigindo justiça e punição exemplar para aqueles que tentaram manipular a narrativa em benefício próprio. O nome de João, antes associado à simplicidade de um trabalhador invisível, agora ecoava como símbolo de resistência e integridade. Mas o maior desafio ainda estava por vir. Enquanto a sociedade se mobilizava, os bastidores ferviam. Gustavo, Medeiros cada vez mais envolvido, sabia que as forças que tentavam calar João e proteger interesses corruptos não desistiriam tão facilmente. O empresário rival acuado acionou seus contatos na política e no empresariado para tentar reverter a situação. Havia movimentações discretas, ameaças veladas e tentativas de desviar o foco da opinião pública. A tensão se intensificava. Gustavo recebeu alertas de que estava sendo monitorado, que sua exposição poderia colocar em risco não apenas seu nome, mas sua segurança. João, por sua vez,
passou a ser seguido por veículos desconhecidos e mensagens anônimas passaram a chegar à sua casa, insinuando consequências caso não recuasse. O clima era de cerco iminente. Foi nesse contexto que o pai de Carolina, determinado a pôr um fim definitivo à trama, anunciou uma coletiva de imprensa conjunta, reunindo sua família, João Henrique, Gustavo Medeiros, autoridades do Ministério Público e representantes de entidades civis. A coletiva, anunciada com antecedência, mobilizou o país inteiro. O evento, marcado para o maior centro de convenções da cidade, atraiu milhares de pessoas. Do lado de fora, manifestantes seguravam faixas pedindo justiça, enquanto do lado de dentro, o clima era de absoluta tensão. Cada palavra seria observada, cada gesto interpretado. No palco, Gustavo tomou a palavra, expondo a sequência de eventos com precisão. Revelou documentos que comprovavam não apenas a tentativa de manipulação midiática, mas também esquemas antigos de corrupção ligados ao empresário rival, que há anos tentava desestabilizar a reputação do pai de Carolina. Em seguida, o próprio pai dela falou. Em voz firme, assumiu a responsabilidade de não ter percebido antes a extensão da rede de corrupção que o cercava. Pediu desculpas públicas a João, reforçando que sua família, embora alvo de ataques, tinha o dever moral de apoiar a luta pela verdade. Chegou então o momento mais esperado. João Henrique, visivelmente emocionado, subiu ao palco e, mais uma vez, olhou diretamente para as câmeras. Sua voz, firme, transmitia serenidade, mas também força. Eu não sou um herói, sou um trabalhador, comum como milhões de brasileiros. Fui humilhado, caluniado e ameaçado. Mas estou aqui de pé, porque acredito que a verdade é mais forte do que qualquer mentira. O que enfrentamos não é apenas um ataque a mim ou à minha dignidade. É um ataque à possibilidade de um país mais justo. Hoje eu escolho não ter medo, não vou recuar. Não vou silenciar. As palavras de João provocaram uma comoção. A plateia se levantou em aplausos espontâneos e nas redes sociais a hashtag Não Vamos Silenciar tornou-se o principal assunto do momento. Porém, o ápice do evento ainda estava por vir. Durante a transmissão ao vivo, Gustavo anunciou que havia protocolado junto ao Ministério Público um pedido formal de investigação contra o empresário rival, apresentando provas irrefutáveis que ligavam o nome dele a esquemas ilícitos que iam muito além do caso de João. Ao mesmo tempo, a Polícia Federal confirmou a abertura de inquérito e mandados de busca e apreensão começaram a ser cumpridos em diferentes endereços. Do lado de fora, a multidão comemorava cada nova notícia, mas dentro do palco o ambiente era tenso. Um dos assessores de Gustavo aproximou-se discretamente e cochichou algo ao seu ouvido. O empresário então comunicou: acabamos de receber a informação de que o empresário alvo das investigações tentou fugir do país. O pedido de prisão preventiva foi expedido e está sendo cumprido neste momento. O anúncio caiu como uma bomba. O país inteiro assistia, estarrecido. O inimigo oculto finalmente era desmascarado, e a justiça começava a agir com rapidez inédita. Naquele momento, porém, o maior desafio para João não era a vitória iminente, mas o peso do protagonismo forçado. Ele sentia o olhar de milhões sobre si. Sabia que não podia falhar, não podia demonstrar fraqueza, mas no íntimo, o medo e a exaustão o consumiam. Sua esposa, presente na plateia, percebeu o cansaço no semblante do marido e aproximou-se, apertando sua mão discretamente. Esse gesto simples devolveu-lhe a força necessária. Ele sabia que não estava sozinho. Ao final da coletiva, João dirigiu-se ao público uma última vez. Eu não busquei fama, nem guerra, só quis respeito. Mas, se para que outros trabalhadores sejam respeitados eu precise enfrentar batalhas como essa, enfrentarei. Não vou me calar. Não vamos permitir que a mentira vença. O aplauso foi unânime. A imprensa registrava cada palavra, e o Brasil inteiro assistia ao desfecho de uma história que havia começado em uma noite chuvosa com uma humilhação gratuita, e agora transformava-se em um exemplo de coragem e superação. Ainda naquela noite, o empresário rival foi preso ao tentar embarcar para o exterior.
As imagens de sua detenção correram todos os telejornais, e a sensação de justiça começava a se materializar. No entanto, para João, a maior conquista foi outra. Ele havia provado para si mesmo e para o país que dignidade não se vende, não se esconde e não se destrói. Ela resiste, mesmo quando tudo conspira para esmagá-la. O maior desafio havia sido enfrentado, mas ele sabia que o caminho da mudança verdadeira exigiria ainda mais força, paciência e persistência. Naquele instante, no entanto, João sentia-se pronto. Não era mais apenas um entregador de lanches. Era um símbolo vivo de que a verdade, mesmo sufocada, sempre encontra uma forma de se erguer. E quando isso acontece, nenhum poder é capaz de impedi-la de iluminar até os cantos mais sombrios da sociedade. A manhã seguinte parecia ser o prenúncio de um novo capítulo. Mas a cidade acordava ainda imersa na repercussão dos acontecimentos explosivos do dia anterior. As manchetes estampavam a prisão do empresário rival, a coragem de João Henrique e o papel central de Gustavo Medeiros em toda a articulação que desvendara um esquema muito maior do que qualquer um podia prever. Entretanto, quando o país acreditava que o clímax já havia sido alcançado, uma reviravolta ainda mais impactante surgiria, alterando profundamente o destino de João e de todos os envolvidos. Gustavo havia passado a noite em reuniões, conversas estratégicas e encontros com representantes de diferentes setores, desde órgãos públicos até líderes empresariais e organizações sociais. O consenso era claro. O caso João Henrique expusera uma ferida aberta no tecido social brasileiro. Não era apenas uma questão de justiça individual, mas uma janela escancarada para a desigualdade, a arrogância de uma elite descolada da realidade e a invisibilidade cotidiana de milhões de trabalhadores. Gustavo, movido não apenas pela indignação, mas também por uma visão transformadora, sabia que precisava dar um passo além. Na manhã daquela terça-feira, enquanto a imprensa ainda digeria as novidades da prisão do empresário rival, Gustavo convocou João para um encontro, em sua sede. O prédio, imponente e sofisticado, contrastava com a simplicidade de João, que chegou vestindo sua camisa modesta, calça jeans e o olhar carregado de ansiedade e esperança. Recebido com respeito, foi conduzido a uma sala ampla de janelas enormes que permitiam ver a cidade pulsando lá fora. Sentado à frente de Gustavo, ouviu algo que jamais imaginaria. João, você não é mais apenas um símbolo. Você se tornou um farol para muitos. Mas sei que não basta ser um símbolo. É preciso agir. Por isso, quero lhe fazer um convite oficial. Gostaria que você se tornasse meu sócio em um novo projeto que vamos lançar. Um instituto voltado à educação, formação e conscientização sobre dignidade no trabalho. Esse instituto vai levar palestras, oficinas e programas educacionais a escolas públicas, comunidades e empresas em todo o Brasil. E eu quero que você seja o rosto e a voz desse movimento. João, atônito, demorou alguns segundos para processar o que acabara de ouvir. Senhor Gustavo, eu sou só um entregador. Nunca conduzi nada parecido. Gustavo sorriu, mas o olhar permanecia sério. É exatamente por isso que você é a pessoa certa. Você representa milhões de brasileiros que são o alicerce desse país e que muitas vezes são ignorados ou desrespeitados. Você sabe o que é enfrentar dificuldades. Sabe o que é resistir sem perder a dignidade. Eu posso estruturar, financiar e organizar, mas a alma desse projeto precisa ser verdadeira, e ela está em você. Enquanto João digeria aquela proposta grandiosa, a imprensa começava a especular sobre o futuro do caso. Nas redes sociais, rumores surgiam sobre o possível lançamento de um programa nacional de conscientização liderado por João Henrique e Gustavo Medeiros. Entidades empresariais enviavam cartas de apoio. Governadores e prefeitos de diferentes estados manifestavam interesse em integrar o projeto às agendas educacionais. O movimento, antes espontâneo, começava a tomar forma concreta, planejada e coordenada. No entanto, a reviravolta não parava aí.
Durante aquela mesma manhã, o pai de Carolina, motivado pela gravidade dos fatos e pela exposição pública de sua família, decidiu abrir mão de seus cargos em conselhos empresariais para dedicar-se integralmente à causa social iniciada por João. Em entrevista coletiva, declarou: "Minha filha errou, mas o verdadeiro erro seria ignorar o que esse episódio nos ensinou. Hoje me despeço de posições de poder para caminhar junto aos que lutam pela dignidade e pelo respeito. Estarei ao lado do João, do Gustavo e de todos aqueles que desejam construir um país melhor." As palavras causaram um impacto imediato. O homem, respeitado e influente, abria mão de suas funções para, voluntariamente, engajar-se em um projeto social. A atitude inesperada foi vista como exemplo e multiplicou o apoio público. Empresas começaram a anunciar doações, parcerias e patrocínios. Grandes instituições financeiras declararam publicamente sua adesão à iniciativa. O movimento ganhava contornos nacionais. João, agora diante da responsabilidade gigantesca que surgia à sua frente, aceitou o convite. No mesmo dia, foi anunciada uma coletiva de imprensa extraordinária para oficializar o lançamento do Instituto Brasileiro pela Dignidade no Trabalho. No palco, ao lado de Gustavo e do pai de Carolina, João discursou: "Eu aceitei esse desafio porque sei que o silêncio alimenta a injustiça. Quero transformar minha história em aprendizado, minha dor em força coletiva. O Instituto será a voz de todos os trabalhadores que nunca tiveram espaço para falar. Vamos entrar em escolas, empresas e comunidades, mostrando que respeito não é favor, é dever." Durante o evento, Carolina, agora visivelmente transformada, pediu a palavra. Em lágrimas declarou: "Sei que não mereço aplausos, mas quero dizer que aprendi da forma mais difícil, não apenas pela exposição, mas porque enfrentei o peso de perceber quem eu era e quem não queria ser. Hoje escolho trilhar outro caminho, e se o Instituto me permitir, quero ser uma voluntária, aprendendo, ajudando e servindo." O pedido comoveu a todos. João a abraçou diante das câmeras, encerrando publicamente o ciclo de rancor. Todos erram. O importante é o que fazemos depois do erro. Seja bem-vinda. A plateia respondeu com aplausos contidos e respeitosos. Ali não havia espetáculo. Havia verdade. A reviravolta atingia seu ápice. Um entregador humilhado transformava-se em agente de transformação nacional. Um empresário influente abandonava cargos de poder para engajar-se numa causa coletiva. E uma jovem, antissímbolo da arrogância, decidia se redimir através do serviço. A mídia não falava de outro assunto. A história de João Henrique tornava-se exemplo não apenas no Brasil, mas em diversos países. Matérias internacionais relatavam o caso como um dos exemplos mais fortes de mobilização social e transformação individual dos últimos anos. Universidades começaram a solicitar palestras, e o nome de João passou a ser estudado em cursos de ética e cidadania. Naquela noite, após o evento, João voltou para casa, olhou para seus filhos dormindo e sentiu um peso diferente. Não o peso da vergonha, mas o peso da responsabilidade e da missão que o aguardava. Sua esposa, emocionada, apenas disse: "Você sempre foi grande. Agora, o mundo todo sabe." E ele, pela primeira vez desde o início de tudo, dormiu em paz, ciente de que o maior ciclo de sua vida havia começado. Os dias que se seguiram ao lançamento oficial do Instituto Brasileiro pela Dignidade no Trabalho foram de trabalho incessante, articulações complexas e uma mobilização coletiva que surpreendeu até mesmo os mais otimistas. João Henrique, agora à frente de um movimento nacional, viu sua rotina transformada de forma radical. O homem que passava horas sobre uma bicicleta, enfrentando trânsito, chuva e desrespeito, agora conduzia reuniões com ministros, participava de debates públicos e articulava parcerias com instituições de ensino e organizações internacionais. No entanto, a transição não foi feita sem desafios internos. Por trás das câmeras, João lutava para manter a humildade e o foco diante da grandiosidade repentina que sua vida havia tomado. Ainda assim, cada vez que se sentava à mesa com autoridades ou era abordado por jovens que o viam como exemplo,
Lembrava-se de sua origem e do propósito maior que agora carregava. Gustavo Medeiros, por sua vez, tornou-se o braço estratégico do Instituto. Sua capacidade empresarial e seu poder de articulação foram fundamentais para consolidar as primeiras ações do projeto. Em questão de semanas, o Instituto já havia fechado convênios com secretarias de educação de diversas capitais e iniciado um programa piloto em escolas públicas de São Paulo. A proposta era simples e poderosa: criar um ambiente de conscientização, empatia e respeito, desde o ambiente escolar, ensinando desde cedo o valor de todas as profissões. As primeiras oficinas ministradas por João e uma equipe especializada reuniam professores, alunos e familiares em encontros emocionantes e transformadores. Relatos de estudantes que reconheceram no trabalho dos pais e responsáveis uma nobreza antes invisível eram constantes, e cada encontro tornava-se uma semente plantada. O impacto não se limitava às escolas. Empresas privadas começaram a solicitar palestras internas e programas de treinamento para seus colaboradores. Em grandes corporações, João falava de igual para igual com executivos e operários, lembrando-os de que respeito e dignidade não são valores negociáveis. A resistência inicial de alguns setores empresariais cedia espaço à percepção de que investir em ambiente saudável e respeitoso resultava em produtividade e orgulho coletivo. A figura de João, despretensiosa e verdadeira, derrubava barreiras com a força da experiência vivida e a sinceridade das palavras. Ele não falava de teorias, falava de vida real. Enquanto o Instituto crescia, o processo judicial contra o empresário rival avançava rapidamente. As provas apresentadas eram robustas e a tentativa de fuga apenas agravara sua situação. No pior tribunal, o empresário tentava argumentar, mas a opinião pública já havia condenado não apenas suas ações ilegais, mas a mentalidade elitista e corrupta que sustentava. A justiça foi célere. Condenado por corrupção ativa, difamação e tentativa de manipulação pública, recebeu sentença severa, transformando-se em símbolo do que acontece quando o poder é usado para oprimir. Para João, não havia satisfação pessoal no desfecho. Havia apenas a certeza de que a justiça havia sido feita. Carolina, agora voluntária ativa do Instituto, passava por um processo profundo de reconstrução pessoal. Em cada escola visitada, em cada palestra acompanhada, enfrentava olhares curiosos e às vezes desconfiados. Ela sabia que sua presença carregava o peso do passado, mas escolheu não fugir. Em uma das oficinas, uma adolescente levantou a mão e perguntou diretamente: "Como você teve coragem de humilhar alguém daquela forma?" O silêncio foi imediato e todos aguardaram a resposta. Carolina, com voz firme e olhos marejados, respondeu: "Eu não tive coragem. Tive arrogância, ignorância e falta de empatia. Errei feio. Mas hoje estou aqui para mostrar que é possível mudar, que é possível reconhecer os erros e trabalhar para não repeti-los." A sinceridade do momento transformou o ambiente. Alunos aplaudiram, e a jovem que fizera a pergunta aproximou-se para abraçá-la no fim da palestra. Em paralelo, o Instituto começava a expandir suas ações para o interior do país. Comunidades rurais, muitas vezes esquecidas, recebiam equipes do projeto, que levavam não apenas palestras, mas também programas de apoio social. Parcerias com universidades viabilizaram projetos de extensão que integravam estudantes de diferentes cursos, desde pedagogia até direito, criando um movimento nacional de conscientização. Cidades pequenas, acostumadas à invisibilidade, tornaram-se palcos de encontros emocionantes, e João, sempre presente, fazia questão de ouvir cada história, registrar cada relato e incorporar ao projeto as vozes daqueles que nunca tiveram espaço. O reconhecimento internacional não tardou. Organizações de direitos humanos de outros países começaram a entrar em contato, propondo intercâmbios e convites para que João apresentasse o projeto em fóruns internacionais. Em Genebra, na sede da Organização Internacional do Trabalho, João foi recebido como representante de uma causa que ultrapassava fronteiras. Em seu discurso, falou de forma simples, sem protocolos excessivos.
Respeito não tem bandeira. O trabalhador, seja onde for, merece dignidade. E o que estamos fazendo no Brasil é apenas o começo. Enquanto isso, Gustavo continuava garantindo que a estrutura do Instituto fosse sólida e sustentável. Criou um conselho consultivo formado por profissionais das mais diversas áreas, garantindo pluralidade e eficiência. Empresas que antes mantinham distância, agora disputavam espaços para associar suas marcas ao movimento. A transformação social, antes improvável, tornava-se concreta e visível. Em casa, João mantinha sua rotina simples. Apesar da notoriedade, recusava-se a mudar de residência, afirmando: "Foi daqui que comecei e é daqui que quero seguir. Não sou melhor que ninguém por estar na mídia. Continuo sendo o João que pedala, que enfrenta dificuldades e que acredita que é possível melhorar." Sua esposa, orgulhosa, acompanhava cada passo. E os filhos, agora conscientes da grandiosidade do que o pai representava, passaram a vê-lo como um verdadeiro herói, não pelo que conquistara, mas pelo exemplo que se tornara. O clímax dessa nova fase aconteceu em um evento nacional transmitido ao vivo, em que o Instituto apresentou seu primeiro grande relatório de impacto. Números impressionantes foram divulgados. Mais de 200.000 pessoas alcançadas diretamente, programas implementados em mais de 1.000 escolas e empresas, e um índice visível de mudança na percepção social sobre respeito e dignidade no ambiente de trabalho. Ao encerrar o evento, João disse: "Se alguém me dissesse naquela noite de chuva que tudo isso aconteceria, eu não acreditaria. Mas aprendi que as maiores mudanças começam nas pequenas atitudes. A luta continua e cada um aqui é parte dessa transformação." O público respondeu com um silêncio respeitoso, seguido de um aplauso emocionado. O projeto estava consolidado. A condução da resolução havia sido feita com responsabilidade, verdade e dedicação. A sociedade começava a compreender que, mais do que denunciar injustiças, era necessário agir para transformá-las. João Henrique, o homem que um dia foi humilhado por entregar lanches sob a chuva, agora era a voz que ecoava por um país inteiro, lembrando que respeito, quando enraizado, transforma indivíduos, empresas e nações. E naquele momento todos sabiam. Essa era apenas a primeira etapa de uma longa e necessária jornada. Meses haviam se passado desde a noite em que João Henrique, entregador simples, fora humilhado por um grupo de jovens em um condomínio de luxo. A memória daquela noite fria e chuvosa, antes marcada pela dor e vergonha, agora se tornava um ponto de partida para algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. O Instituto Brasileiro pela Dignidade no Trabalho, fundado a partir daquele episódio, já era uma realidade consolidada e um modelo replicado em diversas regiões do Brasil. A sociedade, antes indiferente ao sofrimento silencioso de trabalhadores, invisíveis, agora discutia, aprendia e, sobretudo, transformava-se. No auditório principal do Instituto, em uma manhã ensolarada, realizava-se a cerimônia de apresentação do primeiro ciclo completo do Programa Nacional. A plateia, composta por estudantes, professores, trabalhadores de diversas categorias, empresários e representantes do governo, aguardava em silêncio a entrada dos principais responsáveis por aquela mudança histórica. João Henrique, trajando um terno simples mas elegante, entrou no palco sem pompa, mas com a serenidade de quem sabe exatamente o peso e a importância do momento. Ao seu lado, Gustavo Medeiros, o visionário que havia transformado indignação em ação concreta, e o pai de Carolina, agora um defensor público da educação cívica, caminhavam juntos. No telão, imagens dos primeiros encontros nas escolas, das palestras emocionantes em pequenas cidades e das oficinas realizadas em empresas de diferentes portes passavam, enquanto uma locução contava a história do projeto. Não havia sensacionalismo, apenas fatos. Mais de 1 milhão de pessoas impactadas direta ou indiretamente, parcerias internacionais formadas e uma mudança mensurável no comportamento social das comunidades alcançadas. O ponto alto foi quando o telão exibiu um vídeo curto, onde jovens de diferentes escolas, de todas as regiões do Brasil, falavam o que aprenderam com o Instituto. Respeitar não é favor.
Todo trabalho é digno. O uniforme não define o valor de ninguém. Palavras simples, mas que sintetizavam a profundidade da mudança. Gustavo abriu a cerimônia com um discurso breve e contundente. Falou da importância de transformar indignação em movimento, da necessidade de reconhecer privilégios e de utilizá-los para promover justiça e equidade. Em seguida, passou a palavra a João, que respirou fundo antes de começar. Eu nunca imaginei estar aqui. Nunca imaginei que um dia estaria diante de tantas pessoas, em um projeto que começou com uma dor imensa, mas que se transformou em propósito. Eu sou apenas um homem comum. Trabalho, luto e erro como qualquer um. Mas aprendi que, diante de uma injustiça, o silêncio nos torna cúmplices. E escolhi não ser cúmplice. Escolhi falar, mesmo com medo. E hoje, ver o que construímos juntos é a prova de que a coragem de um só pode acender a coragem de muitos. As palavras foram seguidas de um aplauso longo, respeitoso, carregado de emoção. Mas o momento mais esperado ainda estava por vir. O mestre de cerimônias anunciou a entrada de um grupo de jovens. Entre eles estava Carolina, agora transformada, segura e serena. Ela subiu ao palco e pediu a palavra. Eu venho aqui, não apenas como alguém que errou, venho como alguém que teve o privilégio de aprender e de ser perdoada. O Instituto não é apenas um lugar de conscientização, é um lugar de transformação. Eu fui transformada. E se hoje posso contribuir, é porque fui acolhida e desafiada a ser melhor. A emoção era visível em seu rosto. A plateia respondeu com silêncio respeitoso, reconhecendo a força daquele reconhecimento público. Após os discursos, foi apresentado o segundo grande projeto do Instituto. Um programa de capacitação profissional gratuito, voltado a jovens em situação de vulnerabilidade, para inseri-los no mercado de trabalho com valores éticos e consciência social. O projeto, batizado de Caminho Digno, seria financiado por empresas parceiras e doações individuais, com foco em inclusão e responsabilidade social. João foi anunciado como o coordenador nacional do programa, aceitando o desafio com humildade e firmeza. Não basta ensinar respeito. É preciso criar oportunidades para que todos possam caminhar com dignidade. A cerimônia foi encerrada com a assinatura simbólica de novos convênios e parcerias. Governadores e prefeitos presentes reforçaram o compromisso de incluir o conteúdo do Instituto nas grades curriculares das redes públicas de ensino. O Brasil inteiro acompanhava, ao vivo, aquele momento que transcendia a história individual de João e tornava-se patrimônio coletivo de um país sedento por exemplos positivos e concretos. No dia seguinte, João voltou à sua rotina, agora muito diferente, mas com a mesma essência. Visitava escolas, conversava com professores, ouvia trabalhadores. Não havia estrelismo em sua postura, apenas a consciência de que seu papel era ouvir, aprender e construir junto. As redes sociais, antes palco de ataques e difamações, agora tornavam-se espaços de compartilhamento de histórias inspiradoras. Trabalhadores de diferentes áreas contavam suas jornadas, mostravam suas realidades e encontravam no Instituto um espaço de acolhimento e respeito. A repercussão internacional continuava a crescer. Convites para palestras e conferências em universidades da Europa e dos Estados Unidos chegavam semanalmente. Em cada uma dessas viagens, João levava a simplicidade e a força do trabalhador brasileiro, mostrando ao mundo que dignidade não tem fronteiras. Em Nova York, ao participar de um fórum mundial sobre responsabilidade corporativa, emocionou a plateia ao dizer: trabalho não é castigo, é honra, e o maior salário que podemos receber é o respeito. Em casa, a vida seguia com leveza. Seus filhos, agora mais crescidos, compreendiam a grandiosidade do que o pai representava. Sua esposa, sempre ao lado, era o alicerce silencioso de cada passo. O apartamento simples, na mesma comunidade onde tudo começou, tornou-se um símbolo do compromisso de João com suas raízes. Recusou convites para mudar-se para locais mais luxuosos, dizendo: foi daqui que eu vim, e é daqui que eu sigo. A mudança verdadeira não está na fachada das casas, mas na consciência das pessoas.
A história de João Henrique se transformou em documentário, exibido em canais de televisão e plataformas digitais, atingindo milhões de espectadores e inspirando novas discussões sobre respeito e inclusão social. Em escolas, seu nome foi associado a programas de cidadania. Empresas criaram prêmios internos para funcionários que exemplificavam respeito e empatia, batizando-os de Prêmio João Henrique. Ao final do primeiro ano do Instituto, uma nova cerimônia reuniu todos os envolvidos, desta vez com ainda mais força. Durante o evento, Gustavo Medeiros, emocionado, anunciou: "Hoje, João Henrique deixa de ser apenas o coordenador deste projeto. Ele será, a partir de agora, o presidente do Instituto, com plena autonomia para conduzir nossos próximos passos." João, surpreso e emocionado, aceitou o cargo com humildade. "Eu sou um de vocês. Continuo sendo apenas o João. Mas juntos somos força." O desfecho da história de João Henrique não foi um final, foi um começo. Um começo coletivo, potente, baseado em respeito, empatia e ação. O Brasil havia encontrado um novo símbolo. E mais importante do que isso, havia despertado para a responsabilidade de olhar para o outro com humanidade. A história de um entregador que um dia foi humilhado transformou-se na história de um país que escolheu aprender e crescer. E, enquanto houvesse injustiça, haveria sempre alguém disposto a levantar a voz e lembrar: dignidade não se negocia. Ela se conquista e se preserva todos os dias.